Muito bom dia, meus irmãos, graça e paz. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez em nome de Jesus para o estudo da Palavra de Deus. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade que me foi dada de poder estar aqui à frente ministrando, portanto, a lição de número 12, que fala sobre os combates no ministério cristão. Vamos orar, dando início, portanto, à nossa aula. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos a Tua sabedoria e unção no Teu Espírito para que nós possamos aqui estar transmitindo a Tua Palavra. Muito obrigado por tudo, pela nossa vida, por aqueles que nos acompanham, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, a lição número 12, ela tem como título Os combates no ministério cristão. Nós sabemos que no nosso dia a dia, na nossa vida diária, no nosso cotidiano, nós temos muitas lutas, nós enfrentamos algumas batalhas e temos muitos combates no dia a dia. São as nossas correrias em que nós levantamos cedo, deitamos tarde, corremos para trabalhar, voltamos do trabalho, vamos para a aula, outros vão para a academia, outros vão visitar seus familiares, enfim, é uma correria no dia a dia, é uma correria desenfreada, enfrentando muitas vezes um trânsito caótico, e nós então percebemos que nós vivemos uma batalha, a nossa batalha na nossa vida diária. E nós, como cristãos, como crentes que somos, nós não estamos isentos a essas situações de correria no mundo. E muitas vezes nós corremos e esquecemos da leitura da palavra, da oração. Nós corremos para ver o WhatsApp, que não é uma coisa errada, mas excessiva ela se torna um problema. E aí, essa correria desenfreada faz com que muitas vezes nós então constatamos e temos a experiência de que muitas vezes nós esquecemos aquilo que Deus tem para nós. Nós vamos passar um vídeo, ele demora aproximadamente 2 minutos e pouco, que fala exatamente sobre essa questão da correria que nós temos do dia a dia, essa luta, essa batalha. Vamos então vê-lo. Você acorda cedo para trabalhar, acorda cedo para estudar. Você batalha por você e sua família. O homem é feito para a luta, não para o repouso. Mas a luta é diária, muitas vezes sofrida, ardida, renhida. Nada é fácil, muito menos simples. Mas maior que a tristeza de não haver vencido é a vergonha de não ter lutado. Então, continua lutando. Eu sei que é difícil, desgastante. Mas a única forma de vencer uma luta é lutando. Pois a luta é diária. Tudo pode acontecer. Já fez coisas por impulso? Já se decepcionou com as pessoas? Fez amigos eternos? Amou e foi amado? Já sofreu, mas ainda vive, e não vai somente passar pela vida. Bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida com paixão. Não tenha medo da vida, tenha medo de não vivê-la. Não há céu sem tempestades, nem caminhos sem acidentes. Só é digno do pódio quem usa as derrotas para alcançá-lo. Só é digno da sabedoria quem usa as lágrimas para irrigá-la. Seja um sonhador, mas una seus sonhos com disciplina, pois sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. Seja um debatedor de ideias, lute pelo que você ama. É melhor tentar e falhar do que preocupar-se e ver a vida passar. É melhor tentar do que ficar aí sentado sem fazer nada até o final. Prefira na chuva caminhar do que passar dias frios em casa e se esconder. Prefira ser feliz embora louco
do que a conformidade em viver e ver o tempo passar. Se nada mudar, invente. E quando mudar, entenda. Se ficar difícil, enfrente. E quando ficar fácil, agradeça. Se a tristeza rondar, alegre-se. E quando ficar alegre, contagie. E quando recomeçar, acredite. Você pode tudo. Tudo é possível! Nunca deixe de buscar, pois haverá dias de luta, dias de glória. Na realidade, a gente viu aqui um vídeo de autoajuda. Mas nós sabemos que nós temos a ajuda do alto. Nós vemos aí a narração dizendo que é para lutar, que temos que fazer isso e aquilo. Ao passo que na Bíblia nós temos a resposta para essa batalha que nós temos no dia a dia. A Bíblia, a palavra de Deus, fala que graças a Deus Ele nos conduz em triunfo. Então, nós temos a resposta na palavra de Deus. Então nós vemos esses vídeos e muitas vezes livros, revistas que falam da autoajuda, mas nós temos a ajuda do alto. Os combates do ministério cristão. O texto áureo da nossa lição, ele está em Colossenses capítulo 2, versículo 1, que fala: gostaria, pois, que saibais quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Este, portanto, é o texto áureo da nossa lição. Nós sabemos, a palavra de Deus estabelece que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais do mal, que podemos estabelecer e ver lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 12. Portanto, mesmo nessa luta e nesse combate diário, a nossa luta, portanto, não é contra o sangue e contra a carne. Muito bem. No primeiro tópico, nós vemos a luta de apreciar e reconhecer os que trabalham no Evangelho. Colossenses capítulo 1, versículo 7 fala: como aprendestes com Epáfras, nosso amado e conservo, fiel ministro de Cristo em nosso favor. Epáfras é um nome na Bíblia que poucas vezes nós ouvimos. Muitas pessoas conhecem sobre Paulo, sobre Davi, sobre Daniel, sobre outros personagens bíblicos. E o autor da nossa revista, ele fala a respeito de Epáfras, que no caso, ele foi o fundador da igreja de Colossos e se encontrou com Paulo na prisão em Roma. E Paulo fala a respeito de Epáfras da seguinte forma, que Paulo reconhece e menciona o trabalho do líder Epáfras. Aqui na revista fala. Paulo se refere a esse líder como sendo um amado conservo. Era o escravo companheiro. Estava perto, junto, fiel ministro de Cristo. Nesse reconhecimento é importante salientar o que Paulo escreveu: ministro de Cristo. Paulo não falou, não era o seu ministro, o seu servo, ele não falou, meu auxiliar, mas ministro de Jesus. Reconhece também o amor que Epáfras tinha declarado para com o apóstolo. Veja bem, o apóstolo Paulo, ele apreciava e reconhecia os que trabalhavam no Evangelho. Esse Epáfras, pouco falado na palavra de Deus, e que a gente pode verificar lá na carta de Paulo a Filemon, preso juntamente com Paulo, poucas vezes nós ouvimos falar, que não deve ser confundido com o Epafrodito, que a gente verifica lá em Efésios. Então pouco se fala a respeito dele.
Mas Paulo colocava Epáfras numa condição de ministro de Cristo. Ele reconhecia e apreciava os que trabalhavam no Evangelho. Paulo, muito bem, poderia, ele, um grande líder, poderia falar que ele era o maioral, mas Paulo sempre falou, eu sou o menor, e reconheceu, portanto, as virtudes de Paulo. Inclusive nos trabalhos desenvolvidos pelo apóstolo Paulo, ele, numa de suas cartas, ele mencionou, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então, nós podemos entender com isso que, no caso específico, e nós vimos aqui a respeito dos combates no ministério cristão, que Paulo, portanto, reconhecia na pessoa de Epáfras, então, um ministro de Cristo. E precisamos lutar contra a ganância, arrogância, autossuficiência, de achar que a obra é feita e realizada e que se desenvolve em torno de nossa única liderança. Nós temos que entender, então, que aqueles que são gananciosos, arrogantes, autossuficientes, que acham que são extremamente importantes, e isso nós vemos muitas vezes dentro das nossas igrejas, dentro de alguns ministérios, das pessoas que se acham e que estão acima de tudo nessa batalha ou nos combates do ministério cristão. Exemplo de Paulo, né, de uma pessoa que às vezes não muito reconhecida, não muito falada, mas denominada como ministro de Cristo. Então, que nós possamos aprender no aspecto prático, que nós precisamos de lutar nessa batalha contra a ganância, a arrogância, a autossuficiência, e de que nós devemos entender que muitas vezes essa obra, ela não se desenvolve somente em torno de nossa única liderança. Há pessoas que pensam muito a respeito disso, de uma maneira inclusive errônea. No segundo ponto, nós vemos a luta de saber incentivar os líderes a estarem em torno de Cristo e não de si mesmos. Esse, portanto, é um segundo aspecto que fala. Colossenses capítulo 1, versículo 10 fala, assim, oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Portanto, precisamos desenvolver um ministério cristão cristocêntrico. Jesus precisa ser o centro. Claro que quando nós colocamos às vezes a figura de Jesus aqui, é só para uma representatividade, né? Não significa que seja essa figura estampada, é só para que então nós possamos entender que ele tem que ser o centro. E muitas vezes nós vemos isso ao contrário, né? No nosso ministério, nós verificamos então que muitas vezes há o egocentrismo e não Cristo no centro. Cristo precisa de estar no centro de todas as situações, em todas as circunstâncias. A igreja, nos ministérios que nós temos na igreja, Cristo precisa de ser o centro de todas as coisas. Igreja cristocêntrica, aquela que tem Cristo como prioridade, que prega a palavra, que ora a Deus. O terceiro ponto fala a luta de viver a proeminência de Jesus e não de nossa liderança. Colossenses 1,17 fala, ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Vivemos um tempo em que o ministério cristão está precisando de deixar o palanque, os holofotes e deixar Jesus brilhar. O líder passa. Infelizmente, com muita tristeza, nós olhamos e verificamos que líderes, eles têm uma situação de um narcisismo, né? Uma vaidade exagerada,
e vão para as televisões, o que não é errado ir, e vão procurar os holofotes, vão se envolver politicamente. Ele é o centro das atenções, quer dizer, quando ele entra no templo, todo mundo se levanta e as pessoas esquecem de Jesus como o centro de todas as coisas. Infelizmente, nós temos isso no nosso ministério, o palanque, os shows, né, que muitas vezes são apresentados nas igrejas, nas comunidades, de modo geral. A palavra de Deus fala que Deus resiste aos soberbos, ou seja, aquele que é orgulhoso, que é vaidoso. Infelizmente, com muita tristeza, nós vemos isso no nosso meio evangélico, e muitas vezes outros que se dizem evangélico. E aí, a proeminência, ela não é de Jesus, e ela passa a ser da liderança, o que é um erro, segundo nós podemos ver. Então, nós vivemos esse tempo em que o ministério cristão está precisando de deixar realmente o palanque, os holofotes e deixar Jesus brilhar. O líder passa, a liderança passa, o líder é forte, ele é o centro de tudo. O dia que ele é destronado, o dia que ele morre, aí acaba e vai tudo por terra. Ao passo que a palavra de Deus fala que a igreja de Deus, ela é sustentada pelo próprio Deus, é a pedra angular. No próximo aspecto, nós podemos ver uma definição de Tozer, que fala: os pregadores de hoje querem encher as igrejas de pessoas, enquanto os pais da igreja primitiva queriam encher as pessoas de Deus. Nada mais sério e mais correto do que essa frase de Tozer, né? Essa preocupação com a igreja lotada, com apresentações que são chamariz, os templos têm que estar abarrotados, não que isso esteja errado, as igrejas têm que estar cheias mesmo, mas não cheia de pessoas buscando seus interesses pessoais, só indo ali para buscar bênçãos materiais, apesar de que Deus nos dá isso. Mas infelizmente, hoje, esses pregadores, muitas vezes, eles querem encher as igrejas de pessoas, querem ter a igreja cheia, né? E os pais da igreja primitiva queriam encher as pessoas de Deus, as pessoas com o Espírito Santo na vida dessas pessoas. No próximo tópico, nós vemos a luta de viver o ministério cristão com firmeza nos ensinos da palavra. Colossenses 2,4 fala: digo isso para que ninguém vos engane com palavras capciosas. Preocupação de Paulo, portanto, com aquela igreja, é porque ali o misticismo estava proliferando, o legalismo exagerado, e aí eles estavam sendo enganados com palavras capciosas, e Paulo tinha uma preocupação muito grande com isso. Mas o ministério cristão com firmeza nos ensinos da palavra. O ministério leva o crente a estar firmado na palavra, discipulado na palavra, vida cristã na palavra, não só de boca. A palavra de Deus também estabelece: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Muitas vezes nós entendemos muita coisa de WhatsApp, o que não é errado, de televisão, de outras coisas, mas na hora de manejar a palavra de Deus, quando o pastor fala, vamos abrir lá na carta de Filemon, Paulo a Filemon, e a pessoa não sabe, procura, vai no índice, abre no Antigo Testamento, não maneja bem a palavra da verdade. Infelizmente, muitas vezes nós estamos vivendo isso, né, no nosso dia a dia, quando nós temos que estar, portanto, firmados na palavra, firmados na doutrina. Graças a Deus que a nossa igreja tem essa preocupação, a gente verifica que aqui se preocupa muito com a doutrina, com o ensino da palavra.
nada de invencionice, nada de querer aparecer com outras coisas, mas uma firmeza na palavra de Deus. Graças a Deus por isso que nós temos. Outro tópico, fala a luta de combater com determinação e afinco os rudimentos deste mundo. Colossenses capítulo 2, no versículo 20, fala: visto que morrestes com Cristo para os espíritos elementares do mundo, porque vos sujeitais ainda a mandamentos como se vivesseis no mundo. Há muito tempo, o cristianismo luta contra uma roupagem de vida cristã que não está explicitada na palavra, na Bíblia, e sim em nossos hábitos e costumes. Os rudimentos do mundo são hábitos, costumes que trazem algumas vezes uma roupagem religiosa, mas não dignificam a obra salvífica de Jesus. Esse cristianismo que vive essa roupagem, que não está explicitada na palavra, é um cristianismo muito voltado para as questões de autoajuda, de nós não podemos falar sobre o pecado na igreja, porque vai ofender o irmão, eu tenho que falar somente que Deus é maravilhoso, e é mesmo, que Deus derrama bênçãos, derrama mesmo, mas muitas vezes voltada só para isso. Eu tenho que, muitas vezes, pregar, alguns pregadores pensam aquilo que agrada a congregação. Eu não posso falar, porque se eu falar eu vou ofender e a igreja vai esvaziar. Isso é um problema sério, é uma luta, é uma batalha que nós enfrentamos quase que dioturnamente dentro das nossas igrejas. Portanto, meus irmãos, nós temos que uma luta completa, né? Uma luta, uma batalha no ministério cristão, né? Entendendo, portanto, que nós temos que aprender na palavra, que nós devemos ter humildade, né? Conforme a palavra de Deus nos fala: sede simples como as pombas, mas astutos como as serpentes. Quer dizer, a simplicidade não significa que eu tenho que ser bobo, tolo, pelo contrário. Eu, como crente, eu tenho que ser simples como a pomba, mas astúcia de uma serpente, assim, portanto, que fala a palavra de Deus. Como conclusão do nosso estudo, nós vemos, em primeiro lugar, reconheça que temos uma grande luta interior como líderes que somos. Realmente, quem é líder sabe como que é isso, o líder sendo um pastor, ou compondo a liderança da igreja, o professor de escola dominical, enfim, alguém que exerce uma função de liderança. Nós temos que entender que é uma grande luta interior que nós temos, nós passamos como líderes, né? Muitas vezes nós temos uma preocupação exagerada, e muitas vezes essa preocupação ela faz um certo sentido, se aquilo que eu desempenho como líder está tendo uma resposta. Há uma preocupação de que muitas famílias às vezes são desintegradas, e nós como líderes, e principalmente aquele que está na liderança, principalmente da igreja, tem essa luta interior. É o motivo pelo qual nós devemos orar pelos nossos líderes, orar para que Deus possa sustentá-los, orar para que Deus então possa amparar essas pessoas. Como é difícil muitas vezes liderar e ser mal compreendido. Às vezes o líder faz com muita boa vontade, com dedicação, mas as pessoas às vezes não têm o reconhecimento e falam: deveria ser diferente, se fosse assim seria melhor, né? E isso é uma luta grande como líderes que nós temos. O apóstolo Paulo passou por isso em suas cartas, e a gente verifica muito isso de maneira explícita. Segundo, aprenda a ver o melhor e reconhecer o melhor em seus liderados e irmãos ao nosso lado. Portanto, ver o melhor
e reconhecer o melhor em seus liderados irmãos ao nosso lado. Verificar que às vezes um irmãozinho que faz um trabalho que não é de muita aparência na igreja, não vem ao púlpito, mas é aquele irmão que nos bastidores está sempre orando, aquele outro que ajuda de uma outra forma, muitas vezes de maneira até oculta, mas Deus o sabe. E nós então temos que aprender a ver o melhor e reconhecer o melhor nos seus liderados. Veja só que Paulo reconheceu em Epáfras, um nome desconhecido, conforme eu mencionei, um ministro de Cristo. Terceiro e último, valorize os que trabalham com você. Muitas vezes a gente verifica que o líder, ele é o bambambam, ele é o que sabe tudo, ele é o bom, ele é o melhor, e ele, muitas vezes na liderança, eu isso, eu aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, aqui é dessa forma porque eu isso, eu então prepondera em tudo. E nós temos que aprender a valorizar os que trabalham conosco, valorizar cada irmão que às vezes nos bastidores, de uma maneira às vezes oculta, de uma maneira escondida, que não aparece, mas valorizar quem limpa uma igreja, valorizar quem cuida dos nossos carros, valorizar essas pessoas que muitas vezes elas não vêm à frente aqui, não aparecem, como nós, por exemplo, que somos professores da escola dominical, estamos aqui na frente, mas valorizar aqueles que trabalham conosco, valorizar como Paulo valorizou e reconheceu o trabalho de Epáfras. Meus queridos irmãos, os combates no ministério cristão, eles estão no nosso dia a dia. Nós verificamos que apesar da correria desenfreada, apesar de tudo, nós temos um ministério. O ministério é desenvolver, E a palavra de Deus fala assim, cumpre cabalmente o teu ministério. Então nós temos esse combate, mas nós temos condição de, nessa luta, nessas dificuldades, como Jesus mesmo ensinou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós podemos vencer os combates no ministério cristão, com fé, com galhardia. Que Deus possa nos abençoar nessa lição, no estudo dela que foi ministrado nessa manhã, e que Ele possa continuar falando aos nossos corações. Amém.